Que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Amém. Da passagem da carta de Pedro, primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículos 8 e 9. Onde está registrado: e finalmente sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, amando os irmãos, entranhavelmente misericordiosos e afáveis, não tornando mal por mal ou injúria por injúria, antes, pelo contrário, bendizendo, sabendo que para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Quero pegar esses dois versículos, né? E mostrar como o apóstolo escreve aos cristãos perseguidos, provados e pressionados pelo mundo daquela época, daquele momento que eles estão vivendo, um mundo completamente hostil ao Evangelho, né? Mesmo em meio a esse sofrimento, a igreja devia refletir o caráter de Cristo através da unidade dentro da igreja. Não está falando de unidade com gente de fora, é unidade da igreja, né? Com amor fraternal, né? Frater é irmão, né? Amor entre irmãos, né? E de perdão entre os irmãos. A verdadeira doutrina sempre produz uma verdadeira prática cristã. Uma igreja pode afirmar que é uma igreja ortodoxa e confessional, tá? Pode afirmar isso, pode até ter nos seus livros, tá? Um exemplo, o famoso livro de Concórdia, está aí escrita a doutrina, mas na prática se desviaram por completo, não vivem de acordo com isso, não vivem de acordo com as suas confissões, né? E isto contradiz o evangelho que eles dizem professar. Pedro nos mostra aqui umas marcas espirituais de uma congregação verdadeiramente submissa ao senhorio de Cristo. A unidade espiritual da igreja começa com todos de um mesmo sentimento, né? Sede todos de um mesmo sentimento. A que se refere? Mas é muito difícil que todos tenham as mesmas emoções, mesmos sentimentos. Aqui não está se referindo a isso. Está se referindo a tenham todos a mesma doutrina, tenham todos o mesmo pensamento, mesma linha. Não, mas eu acredito. Procure quem acredita igual que você. Nós acreditamos aqui assim. Não, mas nós nos baseamos na Bíblia, né? Então, é nesse sentido que está escrito: sede todos de um mesmo sentimento, né? Pedro não está ensinando uma uniformidade artificial, mas uma unidade espiritual fundamentada na verdade de Deus. Em outras palavras, para que haja essa unidade é necessário que todos se agarrem firmemente ao sola Escritura, somente a Escritura, né? Filipenses 2:2, Paulo ensina sentindo a mesma coisa. Ainda Paulo ensinando a Romanos 12:16, sede unânimes entre vós. A palavra unânime significa ânima é latim para alma. Unânime quer dizer que todos tenham uma mesma alma. Como é que todos vão ser uma mesma alma? É no sentido de todos a mesma crença, a mesma doutrina, né?
E Paulo, ainda escrevendo aos Coríntios, ele diz, no primeiro capítulo da primeira carta, versículo 10, que não haja entre vós dissensões. Não, mas eu acredito assim. Não, mas eu acredito para lá. E cada um vai acreditando na sua direção. Aí não tem unidade nenhuma. Por quê? Porque ninguém se submete ao solo Escritura. Mas quando nos submetemos ao solo Escritura, os chamados, basicamente são três, sola gratia, sola fide e sola Escritura, mas são cinco solas da doutrina, sola gratia, sola fide, sola Escritura, solus Christus, somente Cristo, e soli Deo glória, somente a Deus a glória. São os cinco, mas basicamente nós temos esses três que são mais divulgados, os solas da reforma. Isso aí é o coração, isso é o eixo, que deve nos unir, não haja dissensões, Não, mas eu acredito que aí começam as dissensões. Paulo, ainda explicando aos Efésios, no capítulo 4, versículo 3, diz: procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Uma igreja enfraquece quando é dominada por invejas, por facções, por disputas pessoais, por orgulho carnal, um espírito partidário, cada um tem a sua opinião, isso enfraquece a igreja, enfraquece a unidade. A verdadeira unidade bíblica não é um ecumenismo, todos juntos, todo caminho leva a Deus. Não. Como cristãos, nós não acreditamos que todo caminho leva a Deus. Como cristãos, fiéis ao solo Escritura, afirmamos aquilo que está registrado na palavra de Deus, somente há um, que é o Senhor Jesus Cristo. Não, as outras religiões. Vai lá, procure suas outras religiões e veja se encontra paz e tranquilidade da alma por lá. Está livre. Em certa ocasião, o próprio Senhor Jesus Cristo disse para os judeus que estavam ouvindo, sem explicar, ele disse: se vocês não comem a minha carne, se vocês não bebem o meu sangue, o que aconteceu? Capítulo 6 de João. Muitos foram embora, porque diziam: isso aí é duríssimo de ouvir. E aí o Senhor Jesus volta para os seus 12 e ele pergunta: e vocês? Querem cair fora também? Não, pastor, o Senhor Jesus nunca usaria essa palavra, cair fora. Realmente. Ele disse: quereis vós ir embora também? É a mesma coisa. Nota 0 em marketing, Nota 0. Não se faz isso. Se você quer cativar pessoas, não se fala: olha, a porta está aberta, pode ir embora. Não se fala isso, Mas ele disse. E aí vem aquela famosa reação de Pedro: Senhor, a quem iremos? Só tu tens as palavras da vida. Essa é a união da igreja. Unidos unicamente ao redor das palavras do Senhor Jesus. Essa é a verdadeira unidade, na verdade, na sã doutrina, na submissão às Escrituras, que é exatamente o que o Senhor Jesus pede na sua oração sacerdotal, lá em João, capítulo 17, João 17, onde ele, a partir do versículo 17 também,
né? Diz: santifica-os na tua verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Percebe? A opinião pessoal de cada um não santifica ninguém. Ah, pastor, mas na minha opinião, isso não santifica você. Isso é um perigo para que você se afaste. Não, mas eu acho. Esse eu acho é um perigo para que você se afaste. Ache na Bíblia. Ah, pastor, achei isso aqui no versículo. Se agarre ao versículo. Não é? Sejam santificados na verdade. A tua palavra é a verdade, o Senhor diz. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que pela sua palavra hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. A unidade, então, está ao redor da verdade, da sã doutrina, da submissão às Escrituras, né? Sede compassivos, continua o apóstolo Pedro, né? Sede compassivos. A palavra significa, literalmente, sofram juntamente. Tá? Compaixão, é isso. Participar do mesmo sofrimento, compaixão. Né? Sede compassivos. Tá? O apóstolo Paulo diz aos Romanos 12:15: chorai com os que choram, alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Partilhem da mesma emoção, da mesma situação. Né? Se um membro padece, todos se os membros padecem com ele. Paulo, escrevendo aos Coríntios 12:26. Levai as cargas uns dos outros. Paulo aos Gálatas 6:2. Né? Uma igreja fria e indiferente não reflete o caráter de Cristo. O espírito do mundo produz egoísmo, individualismo, insensibilidade, mas o Espírito Santo produz compaixão genuína pelos irmãos. Né? O amor fraternal como marca dos salvos, amando aos irmãos. Né? Amando os irmãos. Nós temos, mais uma vez, estou afirmando, como cristãos, não estamos debaixo de nenhuma lei do Antigo Testamento. Então, não temos lei nenhuma. Sim, Paulo nos ensina, estamos debaixo da lei do amor. Como assim? Amarás ao Senhor acima de todas as coisas, ao teu próximo como a ti mesmo. Tá, mas alguns próximos não querem ver a gente nem pintado, são inimigos da gente, nos odeiam. E aí o Senhor Jesus disse: amai vossos inimigos. E aquele famoso argumento que eu já tenho repetido várias vezes para você: mas pastor, como é que eu vou gostar de quem não gosta de mim? Amar não é gostar, isso devemos entender. Amar não é gostar. Amar é ser obediente a Deus. Mas eu pensei que fosse amar um sentimento. Não, amar não é sentir. Amar é uma decisão racional, consciente de obedecer a Deus. E aí o Senhor Jesus nos explica: se tu vires o teu inimigo com fome, dá-lhe de comer. Não disse prepara um banquete para ele. Banquete para os parentes, para os amigos, né? Para o inimigo, dá-lhe de comer. Está com fome? Um pão com alguma coisa, um prato. É isso. Se vires o teu inimigo com sede, o que faz? Dá um copo d'água para ele. E o Senhor Jesus nos explica: assim estarás cumprindo o quê? Amai os vossos inimigos. Fazer isso não significa que eu gosto dele.
Significa que eu estou obedecendo a ordem do Senhor. Se meu inimigo está passando fome, um prato de comida, está passando sede, um copo de água, está passando frio, um cobertor, com ele, eu cumpri. Amar é cumprir. E aqui entre os irmãos, aí o Senhor Jesus, lá em João 14, diz: novo mandamento eu vos dou. João 15, novo mandamento eu vos dou. A epístola de João. E nós lembramos do novo mandamento que ele nos deu. Qual é? De amar os irmãos assim como ele nos amou. Ele deu a sua vida. Então, esse amar ao ponto de ser capaz de pegar uma bala para defender o irmão, a irmã, dentro da igreja, isso é o terceiro mandamento, o novo mandamento, que é exclusivo para aplicar dentro da igreja. Não é igual que o mandamento de amarás a teu inimigo. Pelo teu inimigo tu metes a bala, tu metes o peito na frente da bala. Não, isso é meu inimigo. Não diz para dar a vida pelo inimigo, tá? Mas sim pela nossa igreja. E aí nós lembramos algo que Lutero disse: qual é a primeira igreja de um homem? É a sua própria família. Quer dizer, o homem na casa tem que estar disposto a entregar a vida pela mulher, pelos filhos. Por isso que eu acredito, é triste ver, aconteceu uma chacina lá na África, lá na Ásia, não sei o que, mataram não sei quantos cristãos. Não tinha homens, pô. Não tinha homens. Por que não se defenderam? Não se defenderam porque eles são cristãos. E em que momento a Bíblia diz que o cristão não deve se defender? Muito pelo contrário. Diz que ele deveria entregar a própria vida, ao ponto de entregar a vida. E não, me rendo. Não é por aí, não. Mas essa incompreensão da verdadeira palavra de Deus leva a essas barbaridades que acontecem. O verdadeiro amor cristão é sacrificial, é perseverante, é prático e é fundado na verdade. O perigo do esfriamento espiritual, o Senhor Jesus nos advertiu em Mateus 24:12: e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Por isso que está acontecendo muita coisa hoje ao nosso redor. Feliz o cristão jovem que encontra uma mulher que vale a pena para casar. Feliz a mulher cristã jovem que encontra um rapaz, um homem cristão que tenha essas bases. Porque hoje que estamos vendo até casais que nós, com essas leis porcas que estão sendo implementadas, não só no Brasil, não pense que é só no Brasil, é no mundo inteiro. Os homens estão se abstendo de tudo, não se metem. Por quê? Se mete a ajudar, amanhã já está com um processo porque a mulher, aquela cidadã, meteu um processo porque é machismo e coisas absurdas, coisas que 30, 40, 50 anos atrás ninguém ia imaginar. Hoje nós estamos vendo. A mulher estava carregada, caiu, ralou os joelhos no chão, ninguém se mete. Porque se há
de Itacuja inventar, porque ele veio me agarrar para me levantar e passou as mãos, pronto, é cadeia sem fiança, sem nada, por isso. Ninguém se mete. E aí o Senhor Jesus nos adverte, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Não é? O verdadeiro amor é sacrificial, é perseverante, é prático, se fundamenta na verdade. Mas é isso. Né? O apóstolo continua dizendo: entranhavelmente misericordiosos e afáveis. E o apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, diz: sede uns para com os outros benignos e misericordiosos. Entranhas de misericórdia, benignidade e humildade, escreve aos Colossenses, a mesma coisa. Né? O Senhor Jesus: aprendam de mim que sou manso e humilde de coração, Mateus 11, 29. Né? E lá esse manso não tem nada a ver com a ideia que nós temos. Tá? Não tem nada a ver. Nós já fizemos um estudo sobre isso, né? Quem era o manso? Essa palavra vem do tratamento aos cavalos. Manso tem a ver com tratamento aos cavalos. Sim, na Bíblia, no grego, a palavra utilizada era para o cavalo que ia ser mandado para a guerra. Um cavalinho desse que nós vemos por aí, vocês acham que ele vai enfrentar um mundaréu de gente com lanças, com flechas, gritando? Não, um cavalinho desses se espanta, foge. Tem que ter treinamento. Eram cavalos treinados especificamente para a guerra, né? Para ir para cima. E esses cavalos eram chamados de cavalos mansos. Portanto, não tem nada a ver com o que nós imaginamos ser manso. Contextualizando, um cachorrão assim, um fila, assim, um Rottweiler, daqueles que só de olhar para o cachorro já dá medo, nós poderíamos dizer: não, mas fique tranquilo, ele é manso. E qual é a ideia que a pessoa que ouviu isso tem? Tem que, ele não faz nada. Não, se o dono disser, fizeram um gesto, esse cachorro está tão bem treinado que ele vai partir para o ataque. Percebem? Excelente treinamento para o momento oportuno partir para o ataque. Isso é ser manso. Esse é o conceito da palavra no grego. Né? Então, quando o Senhor Jesus, em Mateus 11, 29, diz: aprendam de mim que eu sou manso, o que nós está dizendo? Quando ele chegou lá no templo e viu aquela cambada fazendo negócios, o que ele fez? Agarrou um monte de cordas, fez um azorrague, um chicote de cordas e partiu para cima. Ele sozinho, não chamou os 12 apóstolos. Cadê a mansidão do Senhor Jesus? E a Bíblia diz que ele os expulsou. Ele sozinho os expulsou. Era uma multidão. Né? Isso é ser manso? Sim, isso é ser manso. Está preparado para, no momento X, tomar a atitude determinada. Os cristãos devemos ser mansos. Né? O Senhor Jesus ensinou a mansidão, ensinou o perdão, a humildade, a misericórdia. Né? Humildade também é outra palavrinha mal compreendida. Né? Humildade não é pensar além do que convém. Isso é metidez.
E não é pensar a quem. Eu gosto do português porque em espanhol, que é a língua mais próxima do português, não existe a quem. Sabia? Além, mais allá. E a quem? Não tem. Não tem. Né? Então, em português, tem uma linha. O apóstolo nos ensina aos Romanos que cada um deve pensar de acordo com o seu nível. Não deve pensar além, porque aí é soberba, metidez. E não deve pensar a quem, porque aí também está jogando pedras a si mesmo. E não deve ser isso. Cada um deve pensar na linha que Deus colocou. Isso é humildade. Tá? Isso é humildade. É um tanto difícil explicar esses conceitos, mas você pode levantar esse peso. Quanto é isso aí? 120 quilos? Não, porque eu mal carrego um saco de cimento de 50. 120, não. Me mostra um peso aí de 50, 55, eu vou... Aí, sim. Tá? A pessoa sabe o seu nível. Humildade seria o quê? Pô, não consigo. E é né? Uma pessoa que se vê forte, não, ela é bem humilde, ela diz que não consegue. Isso não é humildade. Isso é pensar a quem está jogando pedra a si mesmo. Ou alguém que acha, não, deixa comigo, dá para ver que não tem condições físicas. E se mete a querer mexer esse peso de 120 quilos, 150, não vai conseguir nunca, porque ele não tem condições. Mas se ele acha e ele deixa comigo que ele, né, está pensando a quem? Além, aliás, está pensando além do que convém. Humildade é pensar no nível. Pergunta, qual é o seu nível? Cada um deve saber seu nível, o apóstolo nos ensina, né? Não tornando mal por mal, a ninguém torneis mal por mal. Romanos 12, 17. Não vos vingueis a vós mesmos. Romanos 12, 19. O Senhor diz, minha é a vingança. Não vos vingueis. Não, o cristão não deve se vingar. Ninguém dê a outrem mal por mal. Tessalonicenses 1, 5, 15. Para os cristãos, o modelo perfeito é o nosso Senhor Jesus Cristo, o qual, quando o injuriavam, não injuriava. 1 de Pedro 2, 23. O Senhor, nosso Senhor Jesus, suportou insultos, humilhações, perseguições, falsas acusações. E ele como respondeu? Com graça e com verdade. Por quê? Ele sabia quem é, ele sabia a força dele, né? Fazia desaparecer os pobres, coitados, né? Ele suportou tudo isso, mas ele sabia o nível dele, né? Antes, pelo contrário, bem dizendo, o cristão não é chamado apenas a evitar a vingança, mas também deve responder com graça. Amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem. Senhor Jesus, isso está registrado em Lucas 6, 27 e 28. Vencei o mal com o bem, Romanos 12, 20 e 21. Chamado para o cristão é o chamado para a santidade. O apóstolo Pedro escreve aqui, sabendo que para isto fossem chamados. Vocês foram chamados, bem, para isso aqui. O Evangelho não produz apenas informação doutrinária, ele produz também transformação espiritual.
Eu perguntei de certas pessoas, me falem sobre tal pessoa. Olha, mudou da água para o vinho. Né? Desde quando? Desde que teve contato com esse conhecimento. O Evangelho, o conhecimento da verdade, não traz apenas informação doutrinária. A pessoa simplesmente não aprendeu coisas, mas também muda, tá? Uma transformação espiritual. Efésios 4, 1-3, o apóstolo Paulo escreve que andeis como é digno da vocação, andeis como é digno do chamado. Escrevendo a Tito 2, 11 e 12, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas. O que é concupiscências? Concupiscências dos olhos, da carne, a vontade. Tem que renunciar. E não vai vir um anjo me ajudar. É eu que tenho que dizer não. Né? Não tem nenhum anjo para me ajudar aí nesse momento. De eu dizer não. É comigo. Não falando tanto do tal de livre-arbítrio. Pois é. É com você. Vai dizer sim, eu aceito, ou eu digo não. O Senhor Jesus nos adverte claramente, lembrando, se alguém quer vir após mim, tome cada dia a sua própria cruz, negue-se a si mesmo. O que é esse negar a si mesmo? Negar aquela vontade. Mas eu senti uma vontade de... Essa vontade é pecaminosa. Quando você faz o que seu coraçãozinho lhe diz para fazer, pode ter certeza, 100% é pecado. Por quê? Jeremias 17:9, enganoso é o coração e desesperadamente corrupto, engana até o seu próprio dono. Então a famosa frase, faça o que teu coração diz, essa frase é diabólica. Não é o que a palavra ensina. O que a palavra ensina é, o que você sabe? Eu sei, então faça o que você sabe. Não? E na hora H, quando você vai tomar uma decisão, você está numa encruzilhada. Fazer o que seu coração lhe diz para fazer, ou fazer o que você sabe. Se seguir o seu coração, 100%, pecado. É pecado, não tem. Se você negar isso e seguir um pouquinho que você sabe, você vai se livrar. Chamado é para a santidade. Paulo aos Tessalonicenses 4:7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Para que alcanceis a herança, alcanceis a bênção. Pedro nos escreve isto, para que por herança alcanceis a bênção. A bênção é uma herança que está reservada para os fiéis. Pedro lembra que os crentes foram chamados não apenas para sofrer, mas também para herdar uma bênção espiritual. E o apóstolo Paulo nos diz o quê? Sabendo que os sofrimentos presentes não são para comparar com a herança que está sendo reservada para nós. Por isso Paulo escreveu aos Efésios 1:3, bendito o Deus e Pai que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Pedro, 1 de Pedro 1:3 e 4, onde diz para uma herança incorruptível, incontaminável, que não pode murchar, não vai se apagar, nada. É uma herança que está sendo guardada para nós.
A bênção mencionada por Pedro inclui comunhão com Deus, paz espiritual, herança eterna e uma glória futura junto com Cristo. Né? Domingo passado eu tomei as palavras do Senhor Jesus em João 14, né? Para que onde eu estou, estejais também vós. Né? E vos levarei. É o que está escrito lá em João 14. Vos levarei. Quando vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei. Essa é a esperança, essa é a bendita esperança que nós temos. O apóstolo, então, nos ensina, o apóstolo Pedro, que a verdadeira igreja cristã, né, deve ser reconhecida por essa unidade espiritual, esse amor fraternal, por essas misericórdias entre uns e os outros, pela humildade, pelo perdão, pela vitória do bem sobre o mal. Nesse tempo terrível de apostasia que estamos vivendo, frieza espiritual e divisões, a igreja cristã deve voltar ao padrão bíblico do amor cristão. Né? Lembrando que o Senhor Jesus nos diz, João 13, 34 a 35, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos. Né? Perguntas. Há divisões em meu coração contra os irmãos? Alguma coisinha que eu tenho contra alguém? Eu tenho cultivado a amargura? Tenho respondido o mal com o mal? Minha vida tem demonstrado o amor de Cristo? Estou preservando a unidade bíblica da igreja? Acredito que nada disso no nosso meio. Mas em nosso meio, que somos tão poucos, usando uma expressão meio grosseira, gaúcha, somos 4 gatos pingados. Somos. Eu tenho contribuído para que esses 4 gatos pingados sejam menos ainda. Então tenha certeza que cada vez que você falta a um culto, que cada vez que você falta, a gente sente falta. Ontem, por exemplo, eu cheguei para o estudo bíblico, só tinha 2 pessoas. Isso dói. Isso dói porque eu sou pastor, eu me preparei para o estudo bíblico. Que bom que ele pode chegar não Simão, mas tenha certeza que não só o pastor sente a sua falta. O irmão, a irmã, que sempre estão presentes, também sentem quando você falta. Não falte. Não falte. Somente aqueles transformados pelo Evangelho podem viver dessa maneira. A unidade verdadeira nasce da regeneração, da submissão à palavra, da ação do Espírito Santo. Que é o que nós aprendemos no catecismo, né? O Espírito Santo me chamou pela palavra e me mantém na cristandade. Né? Que o Senhor Jesus molde a sua igreja segundo o padrão que nós temos aqui em Pedro, capítulo 3, versículos 8 e 9. Que isso aconteça, que essa graça seja concedida a cada um de nós que estamos aqui. Né? Que sejamos um, assim como o Senhor e o Pai são um. Que isso seja concedido a cada um de nós. Amém. Amém.
Creio em Deus com puro coração, renove em mim o Espírito reto, não me lances fora da tua presença, e não retires em mim o teu Espírito Santo.